A paz de Cristo para todos. Hoje eu vou falar de uma cura, uma cura simples que acontece numa passagem das Escrituras Sagradas. E com isso eu vou dar uma instrução para as pessoas que não aceitaram Jesus ainda e que, por não conhecerem certas passagens das Escrituras Sagradas, elas não sabem o que fazer em alguns momentos de dificuldade da vida, né? Essa história que eu vou contar, ela está em primeiro, segundo Reis e no capítulo 5. E é a história de um rei, um general de exército, general da Síria, general Naamã. O general Naamã, ele estava acometido de lepra e ele comandava o exército da Síria. Era um homem de muita autoridade, tinha muito poder. E, inclusive, até sobre Israel, eles estavam com um certo domínio, um certo poder. E esse general, ele já tinha procurado muitos meios de curar a lepra. E a lepra, no tempo de Naamã, nesse tempo que nós estamos falando aí, segundo Reis, era uma doença incurável, não tinha cura. E aí, lá na casa de Naamã, havia uma menina que tinha sido trazida numa dessas contendas da Síria com Israel, e levaram essa menina como escrava. E essa menina servia a mulher de Naamã. E em certo dia essa menina disse para a sua senhora: se o meu senhor estivesse na frente do profeta que há em Israel, ele seria curado da sua lepra. E essa história foi até os ouvidos de Naamã. Ele, que já tinha procurado todos os meios, não perdeu tempo. Foi até ao rei da Síria e pediu permissão para descer a Israel e ali se apresentar perante o profeta para que fosse curado. E ele realmente acreditou nisso. Ele não teve dúvida com relação a essa cura, não. Na história de Naamã, a gente não vê Naamã titubear com essa fé nenhum minuto. E o rei da Síria, né, escreveu uma carta para o rei de Israel. E na carta ele pedia para o rei de Israel, dizia para o rei de Israel que estava mandando o seu general e que o rei de Israel o curasse da lepra, né? Quando o rei de Israel recebeu essa carta e que ele leu, ele respondeu as seguintes palavras. Ele disse: porventura sou eu agora Deus que tira a vida, que dá a vida e tira a vida? Olha só o que esse homem está querendo. É claro que ele está querendo uma ocasião contra mim. Como ele diz, manda eu curar Naamã da lepra? Como que eu vou curar alguém da lepra? Vede que ele procura ocasião contra mim, né? Então rasgou as suas vestes, que era um costume entre os israelitas, os judeus, para se humilhar diante de Deus. E essa história do rei de Israel caiu na boca do profeta Eliseu, que mandou um recado para o rei de Israel dizendo: não se preocupe, mande ele vir para mim, e ele vai ver que há profeta em Israel, né? Então quando Naamã chegou em Israel, ele se dirigiu ao profeta, foi em caminho da casa do profeta.
Sabendo o profeta antecipadamente que Naamã se dirigia para a casa dele, ele enviou um mensageiro dizendo que, mandando um recado para ele: olha, encontre com Naamã no caminho e diga para ele que vá até o rio Jordão e mergulhe 7 vezes, e ele será purificado da sua lepra. Então Naamã foi e se indignou, porque sendo ele uma autoridade, não esperava que o profeta de Israel o tratasse com tamanho desdém. Ora, eu pensava que o profeta chegaria diante de mim, colocaria a mão sobre o local afetado, invocaria o nome do seu Deus e eu ficaria são, assim, né? Essa era a imagem que Naamã carregava na sua cabeça de como o profeta de Israel iria proceder no momento em que o fosse curar. Veja que ele não tinha dúvida da cura. Ele tinha até o modelo da forma como profeta, mas não passava pela cabeça dele a ideia de que ele não fosse curado. E ele trouxe da Síria, ele trouxe ouro, vestes, e trouxe vários objetos de valor com os quais ele pretendia agraciar o profeta após ser curado. Veja que ele não tinha um problema com fé. Ele era realmente um homem de fé. Acreditou sem duvidar em nenhum momento. Na história ele não duvida. Só que nesse momento ele tem um outro problema, que é a exaltação. Olha, eu sou general dos exércitos da Síria, Israel está sob nosso domínio, né? Porque naquele tempo a Síria tinha domínio sobre Israel, supremacia de força, né? Não estava impondo tanta carga, mas tinha uma supremacia de força. Por isso o rei de Israel disse que o rei da Síria queria ocasião para atacar Israel e subjugá-los, né? Porque não tinha feito aquilo, mas tinha poder para isso naquele momento. E ele achou que o profeta tinha menosprezado ele, né? Enviando um servo para dar um recado, não deixando nem sequer ele ver a cara do profeta. Então, indignado, ele disse: olha, o rio Jordão é um rio barrento, e ele disse assim: ora, os rios de Damasco, né, Abona e Farpã, são maravilhosos, águas limpas, por que ele não me mandou eu tomar banho lá? Veja que até nessas palavras de Naamã, ele não duvida da fé. Ele entende que se o profeta tivesse mandado ele ir para esses rios, ele também seria curado. Ou seja, ele tinha uma imagem de como o profeta ia proceder para com ele. Mas ele não tinha dúvida com relação a isso. Olha, ele mandou eu tomar banho no Jordão e me molhar no Jordão, né? Então, indignado, iniciou sua volta. Ele se indignou com isso daí, né? Com essa falta de cortesia do profeta para com ele. E chamou os servos e disse: vamos embora. Aí os servos, né? Um dos servos disse: Senhor, se o profeta tivesse pedido uma coisa difícil para o meu senhor fazer, o meu senhor não iria fazer? E, no entanto, o profeta te pediu uma coisa simples, por que não fazer? Né? O Naamã ouviu aquelas palavras e disse: realmente, é uma coisa simples, né? Não é lá esses rios todos, mas vamos lá. E ele vai ao rio e ele mergulha 7 vezes no Jordão. E quando ele sai, no sétimo mergulho, o milagre aconteceu.
a lepra desapareceu e Naamã saiu com a pele de criança, segundo a própria palavra da Bíblia, com uma pele de criança. Então o que ele faz? Ele volta lá no profeta, levando as riquezas que ele tinha trazido, com as quais ele queria agradecer ao profeta. E quando chegou lá, aí sim, o profeta recebeu ele viu o profeta Eliseu, e o profeta disse: olha, o Senhor, eu estou falando aqui com as minhas palavras, né? O Senhor te curou, ele que salvou a tua vida pela tua fé. Né? Tô falando aqui usando as minhas palavras, né? Eu não posso aceitar essas dádivas tuas. Então, apesar de Naamã ter insistido em dar aquele presente, né? O profeta não aceitou. Então Naamã, ele disse o seguinte: pois então me deixa levar duas porções de terra de Israel, porque a partir de hoje eu vou adorar ao Deus de Israel, somente a Ele, né? Então disse o profeta: por favor, me perdoe apenas quando eu tiver que cumprir alguns protocolos com o rei Leucior da Síria, porque ele tem um Deus, né? Então o Senhor, profeta, me perdoe quando eu entrar na casa de Rimon, para que o meu senhor, o rei da Síria, se prostre diante deste Deus, e eu tenha que me prostrar também, porque é um trabalho meu dentro lá, como servo lá do rei. Que o Senhor me perdoe disso daí, porque o meu Deus, a partir de agora, é o Deus de Israel, né? Eu dou glória a Deus por essa passagem maravilhosa. E o profeta Eliseu disse: tá tudo bem, pode ir em paz, pode fazer isso daí. O coração de Naamã, a partir daquele momento, estava convertido ao Deus de Israel, Deus do céu, que é o nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, né? E ele volta para casa com essa cura maravilhosa, e que se operou dentro de um estado de simplicidade tão simples, que o próprio Naamã se admirou da simplicidade, da forma como ele foi curado, né? Então, baseado nessa história de Naamã, eu vou passar um conselho, né, para vocês. Eu vou dar uma sugestão na simplicidade desse Deus de Israel, que você que está aí agora deprimido na sua casa, rico, com dinheiro ou sem dinheiro, mas você está sofrendo de depressão, perdeu o prazer da vida, né? Porque é isso a depressão. E eu devo dizer para vocês que depressão, ela é um estado de alma separada de Deus, né? E gravíssimo, né? Eu mesmo já tive depressão. Então, o que você vai fazer? Eu vou falar igual Eliseu falou para o Naamã, general do rei da Síria. Pense que ele era um general de um exército, de uma nação. Então você vai para a igreja e vai aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador, e vai ser curado da sua depressão, da sua doença, da sua lepra, seja lá do que for. É isso que você vai fazer. Amém? Então essa é a mensagem simples para você. Se você for fazer como Naamã, né? O que você vai dizer? Não, mas eu tenho os melhores psicólogos, eu tenho os melhores médicos. Eu digo: mas até hoje qual foi o seu progresso? Ali Jesus vai te curar da depressão. Ele vai restaurar a tua alma, a alegria da tua alma, o prazer da tua vida.
O prazer de viver. A comunhão com Deus e com as coisas do mundo, que são as coisas criadas. Aquilo que é bom para o homem, né? A comunhão com as pessoas da sua família, com os seus vizinhos, com as pessoas com quem você trabalha, as boas comemorações, almoços, jantares e outras coisas que são da convivência humana, aniversários, comemorações de casamento, todas essas coisas que você perdeu o prazer de ouvir uma música, de assistir um bom filme, de ter prazer nas coisas da vida. Porque Deus, Ele colocou em cada coisa que nós fazemos o prazer. Quando nós entramos em estado de depressão, nós perdemos isso. E isso é o fim da vida. Então eu estou te dizendo, vai à casa de Deus, de Jesus Cristo, e aceita o Senhor como seu Salvador, e tua alma será restaurada, e tua vida vai ser restaurada. Eu estou falando da forma mais simples possível, porque é simples. Vai na igreja e aceita Jesus. E depois você vem aqui desse vídeo e me fala se Deus não fez esse milagre na tua vida, se Deus não tirou a depressão de ti. Viu? Que Deus abençoe a todos. Amém.